Sobrecarga na classe nunca. Isso. Na classe interna, eu posso fazer sobrecarga, não na... Pode fazer na abstrata sim. O que é que me impediria ter um saldo concreto na classe abstrata com implementação? Chegar aqui e dizer assim, ó. Você pode usar o método, mas não pode usar a classe. A assinatura está diferente. Ele vai criar um... Pronto. Posso. Nada me impede. Obviamente, todas essas classes aqui herdaram o quê? Esse método. Ó, vamos dar fluência, senão não vai dar tempo. Vamos dar fluência. Parem de ficar com o ponto do I. Vocês só estão ensinando o ponto do I, viu? Generalização e especialização. O que é generalizar? É pegar o que há de comum nas subclasses e criar uma superclasse. A superclasse sempre é uma generalização do que? Da subclasse. Então, por exemplo, conta aqui é um exemplo clássico de quê? De generalização desses três tipos de conta. O que há de comum nesses três tipos de conta vão estar onde? Em conta. É pegar o que é comum nas subclasses e... jogar para cima. Criar uma classe. Né? Criar uma classe. Especialização, exatamente o contrário. Só existem essas classes aqui porque elas de alguma forma têm algo diferente de conta. Ou seja, elas especializam conta. Então a gente pode dizer que generalização é o quê? De baixo para cima. Especialização é cima para baixo. Subclasse, superclasse. Superclasse é sempre a classe mais acima na hierarquia e subclasse é a classe mais abaixo na hierarquia. Overriding. A gente já viu que não é assim que se escreve, né? Tira um D e bota... Eu procurei hoje porque... Cadê? Tira um D e bota INX. Overriding. Reescrever. O que é reescrever um método? É você ter um método na superclasse com implementação. E cuidado, que nem todo livro vai definir dessa forma. Mas você vai fazer uma prova na sexta. Amanhã. Na sexta. Tem que seguir a cabeça de Eduardo. Depois você segue a sua cabeça. Isso é óbvio, você tem que seguir a sua cabeça. Mas até amanhã, vá pela minha definição. Depois você abre para a sua. O método da superclasse. Um método que tem na superclasse assinatura e uma implementação. E na subclasse, com a mesma assinatura, tem que ter o quê? Uma implementação diferente. A gente fez alguns exemplos com toString, fizemos exemplos aqui com... Qual foi mais? Grava. Lembra do Grava Kbyte? Que era diferente para o CD e para a memória S. Dentro da memória S tinha uma implementação. Dentro do CD tinha uma outra implementação, porque tinha que fechar o CD, barará, tinha que avaliar se o estado estava aberto, fechado. Método na superclasse, com a mesma assinatura, com assinatura e implementação, mas sendo que na subclasse é a mesma assinatura, porém com implementação diferente. Exato. Como é que você vai fazer superclasse e assinatura aí? O método na superclasse que tem uma assinatura com uma implementação, porém na subclasse é a mesma assinatura com implementação diferente. Não acontece override, na cabeça de Eduardo. Só quando é concreto. Só quando é concreto. Quando é um método, se você tem um método abstrato, jamais vai existir override. Porque ele não tem implementação. Exato. Veja, Tem que ser concreto. vocês vão achar outros autores dizendo que isso é override. Mas para sexta-feira, você vai pelo autor Eduardo Jorge, certo? Professor. Para não achar depois, tem isso aqui na internet e você botou errado. Você está errado. Aí eu zero todo mundo e deixo Não, você que é com isso, conta. professor, que é isso. Aí Errado deixa é meu a turma colega. fazer sujar, eu não vou sujar Errado é o nada. colega que achou a informação A errada. turma... Que não foi assinado implementando essa classe, mas ele aparece em uma subclasse. E na outra subclasse a mesma Nossa senhora, ele não está na superclasse, está na subclasse. Tem que estar na superclasse. É um método normal. É um método Um método normal. Ó, você entendeu? É um método que não está assinado na superclasse e implementado na superclasse. Está na subclasse e depois tem outro método na subclasse. É um método normal. Certo?
Qual a diferença do conceito de override para o método abstrato? Não existe diferença. Isso é atenção Pré-prova. pré-prova, não é possível. Método abstrato está lá. Ele até deu um exemplo, ele ali, ó, até fez uma coisa assim, ó. Porque os dois têm a mesma assinatura, só que implementações Peraí, diferentes. ele pegou e botou assim, ó, método abstrato, aí marcou falso. Método override, verdadeiro. Ele botou em dois polos diferentes. Ele identificou o seguinte, ó, no conceito de Eduardo Jorge, método abstrato e override não tem nada a ver. Não pode nem acontecer. Aí você já voltou para dizer a mesma coisa. O que eu posso fazer? Não entenda. Método abstrato é método abstrato, override é um outro conceito. Os dois conceitos nem se misturam. Na ótica de Eduardo. Mas já sabe que tem autores, eu vou encontrar autores que vão dizer que não. 5. Qual a importância? A gente nem chegou nas questões filosóficas. Agora é que a gente vai pegar. Seria uma boa, professor. Bota aqui 10 reais pra eu. Qual é? De cada um, de cada um. Meio de R$1 para cada um. Ora, ó, não dá. Por que não dá? A gente tem toda uma sequência. Isso aí, professor. Boa sorte. Esqueça isso. Adiar, não vai ajudar em nada. Você não conhece como é que é a cabeça do aluno, não? D menos 1. D menos 1. Se você vai tirar o problema de sexta para terça, você vai desmobilizar a sua cabeça de sexta para terça, não vai adiantar nada. Se você não veio estudando até aqui, não pode adiar de jeito nenhum. Bora, professor. Posso embora, professor? Gente, não tem. Sexta questão, professor. Sexta questão. Vamos embora. Sexta questão. Sexta questão, professor. Sexta. Então, gente, pra sexta. E a prova agora? Vai dar tempo, vai. Mas vai dar Pensar, parem de chorar, ir embora. Vocês são homens ou sarigueiros? Tipo um gambala de coqueiro aqui de Belo Horizonte. É mesmo? Sarigueiro. Você tem a ver com o escopo do sistema. Cutuca ali. Bora. Tem a ver com o esforço do sistema ser realizado. Vamos lá. Qual a importância na definição, primeiramente, da interface da classe, para depois efetuar a sua realização, ou seja, a implementação do conteúdo interno da classe? Eu acabei de explicar aqui. Não é só encapsulamento, não. Qual a importância? A gente primeiro definir a interface da classe. O que é a interface da classe? É o que o mundo externo quer daquela classe, para depois a gente realizar a sua implementação. Está associado com o quê? Redução de complexidade. A gente quer fazer isso para reduzir a complexidade. Ou seja, no momento que eu estou pensando no que o mundo quer de mim, eu não vou pensar no comportamento interno. Eu vou me abstrair disso. E nesse momento eu estou reduzindo complexidade. No momento que eu já sei o que é que o mundo externo quer de mim, eu me abstraio do mundo externo e vou pensar o quê? Em como implementar aquela classe. A opção de 5 minutos seria essa. Com esses outros comentários que eu fiz aqui. E idealmente com um exemplo. Ó, primeiro eu projeto uma classe, penso nessa interface, penso o que é que o mundo externo quer de mim, depois estou me abstraindo do funcionamento interno, depois que eu já sei o que é que o mundo externo quer de mim, eu penso em como realizar aquele algoritmo. Qual a relação entre abstração e encapsulamento? A gente respondeu isso. Encapsulamento é uma forma de você atingir a abstração. Porque quando você protege o estado e o comportamento daquela classe, quem está fora daquela classe não vai entender o quê? Da complexidade dela. E aí você reduz a complexidade. Então o encapsulamento é uma forma de você atingir a abstração. Outra coisa, a abstração é assim, quando eu digo assim, aqui eu tenho uma classe pessoa. Se aquela classe pessoa, você não sabe o que tem dentro dela, para você é uma representação de uma pessoa do mundo, mas o que é que tem dentro dela você não sabe. Né? Funcionamento interno. Como é que eu posso melhorar minha definição, que eu acho que não ficou legal? A abstração consiste em definir o escopo da classe baseado no domínio do sistema, limando os detalhes não relevantes.
enquanto que encapsulamento consiste em proteger o acesso e manipulação destes dados e comportamentos dentro do sistema. Tá lindo. Os dois conceitos separados estão perfeitos. Só falta você agora, porque assim, toda vez que você pede a relação, você tem que fazer isso, né? Define um, define outro, depois você tem que associar os dois. Só faltou uma coisa, dizer assim, ó, e o encapsulamento é uma forma de atingir a abstração. Porque no momento que você está com a classe encapsulada, você não precisa entender do funcionamento interno dela, você está reduzindo complexidade, e aquela classe pode representar uma estrutura de mundo, você não precisa entender o que é que tem lá dentro. Né? Culpa de quem? É minha? Vou levar a prova de volta. Não vai não, vai não, vai não. Vamos lá, vamos dar fluência que dá tempo. No projeto de uma classe, o que deve ser especificado em que ordem? É a 5 de cabeça para baixo. Primeiro você define o quê? A interface da classe, a assinatura dos métodos. Entende o que é que o mundo quer daquela classe, para depois fazer o quê? Fazer a implementação interna dela. Criar uma sua estrutura interna. 8. Qual o objetivo do projeto de uma classe definida como abstrato? Como seria o uso desta classe no contexto do programa O? O objetivo é definir uma superclasse que não pode ser instanciada. E como é que a gente vai utilizar essa superclasse que não pode ser instanciada? Com uma estrutura genérica, com um molde para ser herdada por subclasses. Está respondendo a duas partes da questão. Como você identificaria se o método é polimórfico? Ah, meu Deus. O método tem que estar assinado na superclasse. Bem, implementado de forma diferente em pelo menos duas subclasses. O que define a assinatura de um método e em que situação acontece sobre a carga de método? O que define a assinatura de um método é o nome mais parâmetros. E que situação acontece sobre a carga de métodos? Na mesma classe, métodos com o mesmo nome, mas parâmetros diferentes. Show de bola. Tá parecendo uma... Tá entrando pro osmose. Tá entrando pro... Tá sendo uma religião. Explique como os objetos colaboram no programa O. Alguém responde essa? Porque essa questão... Troca de mensagem. Isso, ponto. Troca de mensagem. Porque essa é uma questão típica de concurso, e aí eu trouxe pra cá, porque... Troca de mensagem. Agora, na prática, o que é troca de mensagem? Não adianta só saber a resposta. É a forma... Reutilizar. Mostre na prática, É a forma que os objetos têm para para começar em si. Através da chamada de método. Pronto, muito bem. Não, entendeu? Não adianta. Troca mensagem. Ah, tá lindo, né? E aí, a troca mensagem comanda via correio eletrônico. Entendeu? Tem que saber como as coisas funcionam. Não adianta só. Veja, eu sei que vocês estão preocupados com nota. Talvez um trauma, não sei. Mas mais importante, mais importante do que a nota. E outra coisa é que vocês são alunos de segundo e terceiro semestre. Mais importante do que a nota é o aprendizado. A nota é só uma consequência. Não adianta você dizer, eu passei, mas não sei nada. Não adianta. Depois você vai se deparar com padrões de projeto, de programação web, com disciplinas mais avançadas, você vai fazer o quê? É até melhor ficar. Eu acho melhor ficar na disciplina. Não, é pior você passar, porque você não vai conseguir passar adiante. Se você não entender isso aqui, o que vem adiante, você vai fazer o quê? Não vai andar. Vamos. Sobre a abstração de VOF, a gente já corrigiu essa, mas vamos rapidamente. É uma técnica para controlar a complexidade pela ênfase em características essenciais e pela supressão de detalhes. Verdadeiro. Para a construção de modelos, é importante considerar alguns aspectos do mundo real visando controlar a complexidade. Verdadeiro. Com a abstração, vamos modelar somente o que é relevante para o contexto do sistema. Verdadeiro. Por exemplo, como os detalhes ficam internos escondidos no objeto pessoa, podemos entender que este objeto pode possuir qualquer característica de uma pessoa do mundo real. Verdadeiro. No projeto de uma classe, não existe a necessidade do uso da técnica de abstração. Assim, devemos projetá-la com seus atributos menos falsos, que a gente viu aqui duas questões que falavam sobre isso. Que no projeto da classe a gente precisa usar a abstração. 13. Quais as consequências, sem a trema que não existe mais, de um projeto que possui uma boa delegação de responsabilidade para a sua unidade, para suas unidades e seus objetos? E aí?
Economia de recursos e tempo. Recurso, o que é recurso? Dinheiro, pessoas. E aí, alguém melhora isso? Manutenção. Isso tem a ver com uma discussão que tem no livro de coesão. A coesão, a gente vai ter uma manutenção corretiva e evolutiva melhor. E aí você poderia derivar, talvez, uma redução de tempo e custo na manutenção de um sistema. Certo? Vamos para a prova agora. Primeira questão. Primeira questão, ela vai estar em cima daquele diagrama de classe. Sabe daquela questão objetiva, que a gente fez a lista objetiva? Tem carro, gasolina, carro álcool, carro flex. Aquele diagrama está na prova. Você vá lá e olhe para ele de novo. Refaça aquelas questões. Anotaram aí? Olha a dica. O diagrama carro normal, carro gasolina, carro flex e carro álcool está na prova. E vão ter algumas perguntas em cima desse diagrama. Então você antecipadamente já pode olhar para ele, já pode ver qual é o método que é polimorfo, onde é que tem sobrecarga, onde é que tem não sei o que. Deixa tudo numa piadinha para você não ter nenhuma dificuldade. Aquela questão de verdadeiro ou falso vai ser em cima desse diagrama. Lembra? Que a gente, eu estou criando um objeto da classe carro flex, mas a variável que aponta é da subclasse. Lembra disso que a gente faz verdadeiro ou falso? É em cima desse diagrama. Minha sugestão é refazer as questões que a gente fez. Certo? Outra coisa, um ponto, que não é pegar... e tem essa questão de verdadeiro ou falso, eu tirei aquela questão de uma verdadeira mata falso. Mas eu acrescentei uma outra coisa. Valeu. Valeu. É assim, né? Tudo bem. Essa não é normal. Você tem várias alternativas falsas, você tem que explicar por que está falso. Mas tirei que nosso de 1 a 0 a todas. Sentimento. Hoje eu vi sentimental. É porque... não. Então, acho que eu fui avaliado hoje, eu achei esse curso ser avaliado horrível. Fica na situação. Aí, todo professor devia ser avaliado todo dia para ele lembrar como é ruim ser avaliado. 3. 2. Não, a 2 era essa, a verdadeira falsa. Isso. E vale 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 3 fala sobre classe abstrata. Certo? Ele já falou aqui de novo. Se não quer que eu repita tudo de novo, é só... Se você especificar o que está ganhando, um ponto aqui que eu acho que em relação à classe abstrata, que é aquela questão da criação do tipo. Lembrem disso. Quando você cria uma classe abstrata, você não pode criar instância, mas você pode criar o quê? Variáveis a partir daquela classe, certo? Fica atento a isso. A questão 4, vocês devem ler, anotem aí, aquela seção do livro que fala sobre redução de acoplamento e complexidade, né? Quanto menor, melhor. É uma questão em cima daquele texto. Certo? Leiam antes da prova. Redução de complexidade e acoplamento. Quanto menor, melhor. Então leiam isso no livro. Ok? Que é uma questão em que vale 1 ponto. A 5 é sobre classe e objeto. Vale 1,5 ponto. Foi a questão sentimental também. A 6 é sobre polimorfismo. E que tem essa questão do ganho com polimorfismo para ser explicado. Que a gente batalhou aqui nessa aula de dúvidas, certo? A 7 é sobre abstração. É sobre abstração. Não, eu não falei abstração, eu falei classe abstrata. A 7 é só relacionando abstração. E lembram qual foi o primeiro conceito que a gente viu aqui nesse curso? A motivação do quê? Da criação da orientação a objetos. Então é sobre isso. É sobre essa motivação do surgimento da orientação a objetos. A 8. A 8
Leiam. É uma coisa que a gente trabalhou pouquíssimo aqui em sala de aula. E vocês vão precisar ler por conta própria. Que é aquela de... Tem um capítulo no livro só falando isso. Que são as diferenças e as relações entre a programação funcional e a programação orientada a objetos. Essa questão vale um ponto e a gente trabalhou muito pouco em sala de aula. Leiam esta seção. Está lá no livro e leiam esta seção. Sobre a diferença e relação entre funcional e programação orientada a objetos. Boa sorte, estudem e vai dar tudo certo. Lembre.